Olá, eu sou Marcela Trópia, ginecologista e obstetra, e no programa Bem Viver nós vamos conversar sobre os cuidados na gravidez em tempos de pandemia do Covid-19. No programa Bem Viver de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre os cuidados na gravidez em tempos de pandemia do Covid-19. Não há evidências científicas de que gestante tem mais chance de contrair o coronavírus ou de desenvolver de forma mais grave a doença. Temos um estudo que mostrou que 80% das gestantes contaminadas com coronavírus terão a doença de forma branda ou leve, 15% a forma grave e somente 5% precisarão de cuidados intensivos. No entanto, por que algumas sociedades e o Ministério da Saúde colocou as gestantes no grupo de risco? Outros vírus como SARS e MERS, que são da mesma família do coronavírus, que já são vírus mais antigos, que a gente tem mais estudos sobre eles, com esses vírus, as gestantes realmente têm um prognóstico mais arrastado, uma doença mais grave. Então, com base nisso, que já são estudos mais antigos, estudos mais robustos, por precaução, nós colocamos as gestantes no grupo de risco. Mas vale lembrar que as gestantes de pré-natal de alto risco, que são aquelas que têm comorbidades associadas como diabetes, cardiopatia, câncer, doença renal, essas sim estão no grupo de risco, né, em razão da sua comorbidade. Mas mais uma vez eu reforço para acalmar as gestantes, tá? Nós não temos grau de evidência de que gestantes tenham mais chance de contrair a doença ou de ter uma doença mais grave do que a população da mesma idade. É extremamente importante. A consulta de pré-natal, ela serve para o obstetra avaliar o bem-estar materno e fetal. Existem outras doenças, né, e condições que são vistas no pré-natal, como por exemplo o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia, que é uma condição grave da gravidez, trabalho de parto prematuro e até identificar outras infecções que podem causar danos teratogênicos ao feto, má formação ao feto, como a rubéola e a toxoplasmose, por exemplo. A gravidez por si só inspira cuidados especiais, mas com relação ao coronavírus, os cuidados são os mesmos da população geral. Mas nós temos que lembrar que na gravidez nós temos outras doenças, né, infecto-contagiosas que precisam sim de cuidados especiais, como eu já falei, por exemplo, a toxoplasmose, com relação a dengue, zika e todas essas outras. No caso de sintomas gripais, como tosse, coriza, febre, uma falta de ar leve, a gestante deve comunicar ao seu obstetra, ele prescreverá sintomáticos e aí, nesse momento, o isolamento social é importantíssimo, deve ser extremamente rigoroso. O obstetra deve acompanhar a evolução desses sintomas. E no caso de uma evolução mais arrastada ou de um quadro que está se agravando, essa gestante deverá ser encaminhada prontamente à maternidade e aí sim, nessas circunstâncias, ela poderá ser testada para o Covid-19. Essa é uma questão muito incerta. Vários estudos mostraram não haver o vírus tanto na placenta quanto no líquido amniótico e no cordão umbilical. No entanto, nós tivemos o caso de 2 recém-nascidos na Inglaterra que apresentaram anticorpos para o Covid-19. Não se sabe ao certo se essa contaminação foi intraútero ou se foi no momento do parto. Algo que pode falar a favor de que essa transmissão não ocorra é que os outros vírus da mesma família, como SARS e MERS, que são vírus de RNA, dificilmente atravessam essa barreira transplacentária, o que nos deixa mais tranquilos quanto a isso. Mas ainda assim precisamos de mais estudos para que a gente possa afirmar ou não. A nossa casuística ainda é muito pequena, né? No estado de Minas Gerais, nós temos 159 casos entre suspeitos e confirmados de gestante. Então ainda é uma casuística muito pequena.
No caso do parto, né, a contaminação pode acontecer, por isso que em casos de partos de pacientes suspeitas ou confirmadas, o contato pele a pele com a mãe e o aleitamento que a gente tanto gosta ali naquele primeiro momento de vida, ele está sendo suspenso por enquanto. A infecção pelo coronavírus, ela não determina a via de parto. O que determina a via de parto é a condição materna e talvez algumas outras condições obstétricas fetais. Então, considerando que 80% das gestantes que adquirirem coronavírus terão a doença de forma leve ou branda, o parto normal é sempre a melhor via de parto. No entanto, em caso de uma insuficiência respiratória grave, numa deteriorização da condição materna, né, ou até mesmo numa situação de sofrimento fetal agudo, a cesárea é sempre a melhor opção nesses casos. No momento do parto, a gente preconiza que seja cuidado uma equipe médica mais restrita, composta do obstetra, pediatra, o técnico de enfermagem e o acompanhante, tá? Todos devem estar equipados com equipamentos de proteção individual e no caso de uma paciente suspeita, né, de coronavírus ou um caso confirmado, esse neném ao nascer não vai ser colocado em contato imediato com a mãe e também não terá aquele aleitamento na primeira hora. Estudos mostram que a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e o parto trazem muitos benefícios para a mãe. Então, o acompanhante é sempre muito bem-vindo. Mas tem algumas coisas com relação a esse acompanhante que são importantes da gente saber. É necessário que seja um acompanhante que não faça parte do grupo de risco, um acompanhante que não tenha tido contato com nenhuma pessoa de caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias e que de preferência more junto com a gestante. Outra coisa que vale muito ressaltar, eu sei que isso talvez traga um desconforto para muitas gestantes, é a questão do parto domiciliar. O parto hospitalar é sempre o mais seguro. Estudos mostram que o parto domiciliar ele tem uma taxa de mortalidade materna muito mais alta do que o parto hospitalar. E no parto hospitalar, o RN pode ter prontamente todos os cuidados necessários ali naquele que a gente chama de Gold Minute, que é no primeiro minuto de vida. Por isso, o parto hospitalar ainda assim é muito mais seguro do que o parto domiciliar, mesmo nesses tempos de pandemia. Voltamos já já, depois de um breve intervalo.